João, capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastoreie as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: "Senhor, quem é o traidor?" Ao vê-lo,
Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Jesus respondeu: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me." Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Último capítulo de João, assim você acaba uma leitura do Evangelho de João. Neste último capítulo há um reencontro com o chamado. Eles tiveram um reencontro com Jesus que ressuscitou. Jesus foi até o cenáculo, mas agora, nesse capítulo 21, Jesus vai até a Galileia. Jesus já tinha dito para eles: "Eu quero encontrar com vocês na Galileia." Será que Jesus não poderia ter essa conversa em Jerusalém? Eles estavam em Jerusalém. Não, Jesus queria que eles voltassem para Galileia, para recordá-los que foi ali que tudo começou, que Deus não desiste da gente. Foi no mar da Galileia, onde Lucas capítulo 5 mostra que foi a primeira experiência deles com a pesca miraculosa. Foi o grande chamado de Pedro. Foi nesse mesmo cenário que Jesus fala para Pedro: "Eu não desisti de você. Você caiu, você tropeçou, mas eu não desisti de você, porque eu conheço o teu coração. Conheço que o teu coração é um coração de arrependimento e conheço o teu amor." Então, se ele conhecia o amor de João, por que pediu para que ele repetisse por 3 vezes que o amava? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Era como que Jesus curando a memória de algo que estava doendo no coração de João. Porque Pedro e João não negou, mas Pedro negou. Então, quando Pedro ele se recordava de que ele tinha negado Jesus não uma, mas 3 vezes, ele não estava conseguindo se perdoar. Mas Jesus foi mostrar para Pedro que ele o amava, ele tinha perdoado e que ele restaurava o chamado. Na primeira pesca miraculosa, a rede se rompeu de tantos peixes que tinha. Nessa segunda pesca miraculosa, eu falei da primeira em Lucas 5. Nessa segunda pesca miraculosa, a rede não se rompe porque eles já estão mais amadurecidos. A rede é o coração deles. E agora eram peixes grandes e eles puderam repartir com outras pessoas, da mesma forma que em Lucas capítulo 5. O Senhor tem um chamado para você e Ele é o Deus de restauração, Deus de novas chances. Não tem nada perdido nas mãos de Deus. Confia no Senhor, restaure a força do seu chamado e o amor pelo Senhor neste dia. Deus te abençoe.